Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, amigos e membros da nossa igreja, membros de outras igrejas evangélicas, amigos, parentes. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, a mais uma edição do nosso Pão das Três, nosso encontro virtual, mais um bom encontro de todas as tardes, para pensarmos na palavra de Deus, para pensarmos na nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de fé, como nos relacionamos com a palavra de Deus e, por isso mesmo, como nós nos relacionamos uns com os outros. Mais uma edição do nosso Pão das Três. Esse encontro promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, com vistas a levar o Evangelho, a trazer o alimento espiritual que é a palavra de Deus para a nossa vida. Muito bem-vindos, meus queridos irmãos. Quero nesse instante convidá-los a orar comigo, dedicando esse tempo que aqui passaremos juntos, dedicando também a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, os nossos desejos, colocá-los debaixo da vontade soberana do nosso Deus. Colocar tudo isso debaixo da autoridade da palavra de Deus. Vamos orar pedindo que seja uma tarde de alegria, que seja um encontro de edificação para todos nós, um encontro de alegria, né? Que bom rever-nos, apesar do modo como nos vemos, né? Oremos ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, rendemos ações de graças ao Senhor, agradecidos por mais um dia, agradecidos por mais uma oportunidade que temos de abrir a tua palavra livremente, ler a tua palavra, considerá-la, compartilhar os pensamentos que vêm à nossa mente, ao nosso coração a respeito deste livro santo. Abençoa, Pai, o teu povo, abençoa-nos aqui, neste encontro, porque a nossa intenção é receber o alimento espiritual, que é, neste caso, a compreensão da tua palavra. Que o teu Santo Espírito ministre, ensine, esclareça, Senhor, às nossas mentes e aos nossos corações a porção da tua palavra que nós vamos meditar nesta tarde. Dedicamos ao Senhor a nossa mente, os nossos corações, os nossos desejos, nós os submetemos, querido Deus, à tua autoridade, à autoridade da tua palavra. Desejamos fazer a tua vontade, ó Deus. Com toda a fraqueza que temos, queremos fazer a tua vontade. Dá-nos esta bênção, Senhor, a todos que aqui estamos. Abençoa cada membro da nossa igreja, cada membro de outras igrejas. Abençoa pessoas também que estão conosco, que não são membros de igreja, mas têm acompanhado, têm ouvido. Pedimos a bênção do esclarecimento, a bênção do encontro verdadeiro com Cristo, a bênção da salvação para todos que ainda não tomaram uma decisão por Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto cantamos, enquanto oramos e enquanto lemos a tua palavra. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.
mais uma vez, expressamos o nosso desejo. Que Deus abençoe a todos nós. Bem, nós chegamos hoje ao capítulo 10 de Apocalipse. Capítulo 10. E hoje, diante de nós, uma passagem muito interessante, né? Dramática, em que nós vamos acompanhar, né, o nosso apóstolo João em suas visões. E a visão de hoje, o grande destaque da visão de hoje é o livro, um pequeno livro. Mas todo o cenário criado, né, para a visão deste livro nos leva a pensar na preciosidade desse livro, a importância dele para todo o trabalho de revelação, todo o trabalho de salvação, de aperfeiçoamento dos homens, de justificação, o sacrifício de Cristo, tudo evidencia o valor da palavra santa, o livro. Assim, pensei hoje em dois hinos, hinos considerados avulsos. Um deles já está no novenário para o culto cristão, mas o primeiro hino que vou cantar é Bíblia Sagrada, é o título dele. Este hino foi gravado por Oséias de Paula, há muito tempo atrás. Então, se você conhecer, por favor, cante aí, solte a sua voz, cante ao Senhor. Bíblia, livro dos livros, és a escrita de Jeová. Bíblia, a eternidade da divindade em ti está. E a poesia e teologia segue, né? Vamos cantar. Escrita de Jeová, Bíblia, a eternidade da divindade em que está. Ó minha Bíblia, fanal de gozo, és o repouso dos corações. Bíblia, livro dos livros, dos patriarcas e das visões, livro de unção bendita e de infinitas revelações. Meus, ó minha Bíblia, livro do crente, és um presente vindo de Deus. Bíblia,
coração. Bíblia, por tudo isso, encontrei Cristo pra me remir. Oh, minha Bíblia, rio que passa, manando graça, sem extinguir. A risada aqui eu vou explicar, tá bom? Eu escolhi 2 hinos. Um para cantar em Mi e o outro para cantar em Dó. Dó, Ré, Mi. Pude cantar em Dó, que era esse aqui, eu cantei em Mi. Essa altura é para tenor, não é para baixo. Então, eu fiquei aqui me esguelando, né, para alcançar as notas, acho que vocês perceberam. Mas aí eu não quis parar, né? Digo, agora vai assim mesmo. Bem, uma poesia muito bonita, boa teologia também, sobre a Bíblia, a palavra de Deus. O texto, convido você a abrir a sua Bíblia, se estiver numa situação favorável, em casa, em algum lugar onde você possa fazer. É Apocalipse capítulo 10. São 11 versículos e nós vamos ler todo, porque é um texto fechadinho, né? Completo, traz a ideia completa do que pretende dizer aqui. Então nós vamos ler esses 11 versículos. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos últimos dias, da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o.
e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Mais uma vez, quero lembrar, né? Quase sempre trago essas palavras iniciais. Livro extraordinário, o livro de Apocalipse. Quando nós iniciamos, eu mesmo iniciei, eu digo, meu Deus, começar a estudar esse livro com tantas imagens, tantas figuras, né? Tantas palavras e quadros enigmáticos, dramas, figuras estranhas. Por isso muita gente tem medo de estudar o Apocalipse, mas, na verdade, quanto mais a gente se familiariza com esse livro, mais a gente percebe coisas interessantes. O controle absoluto de Deus, do tempo, do espaço e da expansão, a dimensão dos eventos que marcam, assinalam os seus juízos. Mas até onde vai esse juízo? Quando começa, quando termina? A quem atingir? E as pessoas que não serão atingidas? Tudo sob controle de Deus. Apesar de serem fatos catastróficos, mas eles estão debaixo do controle de Deus. E o livro revela que aqueles cujos corações creem em Deus e em cuja testa ou mão houver o selo de Deus, não importa a intensidade do juízo de Deus, os filhos de Deus são poupados. Também não importa para onde tentem ir aqueles cujos corações são extremamente duros para o Evangelho e que rejeitam, são mentes fechadas, corações que parecem não apenas se endurecerem contra Deus, mas fazerem fortíssima oposição a Deus. Não importa as suas tentativas de fugir, de escapar. Alguns, nós já estudamos aqui, diante do juízo de Deus, da morte iminente, da possibilidade de perdão, de arrependimento, quando Deus os orienta, né, a não adorarem a besta, mas a darem louvor a Deus, diante das destruições ao seu lado, esses homens, em lugar de se arrepender, eles preferem pedir a morte, desejar a morte, em vez de considerar a possibilidade do arrependimento. Então, esse livro revela a extrema incredulidade humana. Esse livro revela, né, a extrema soberania, inigualável soberania, poder absoluto, controle absoluto sobre todas as coisas e mesmo sobre tudo aquilo que Deus manda à terra através dos seus anjos, que são canais pelos quais o juízo de Deus vem à terra, mas tudo debaixo do controle de Deus. Os gemidos. Então nós vimos estudando, né? As trombetas, as 7 trombetas, já estávamos lá. E finalizamos na nossa última live, os homens com seus corações endurecidos, que não se arrependeram nem dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices, não se arrependeram das obras de suas mãos. Isso depois do toque
da sexta trombeta, conhecida também como o segundo ai, né? E falta mais um ai ainda, que é justamente a sétima trombeta. Mas entre o soar da sexta trombeta e da sétima, então temos um interlúdio. Por isso eu coloquei o título da nossa reflexão hoje. Eu coloquei o interlúdio, eu não sei se aparece aí, né? Não sei. Mas coloquei um interlúdio para a Bíblia. O interlúdio é grande, com duas cenas, né? Uma é a do livro, que nós consideramos agora no capítulo 10, e o outro quadro, dentro desse longo interlúdio, são as duas testemunhas. Então, antes do toque da sétima trombeta, né, e o desenrolar do juízo de Deus, aí sim, já se aproximando do final de todas as coisas, né, nós vamos considerar isso e ver com os detalhes na segunda parte do capítulo 11, já para o final, quando o sétimo anjo toca a sua trombeta. Mas então aqui, nesse grande interlúdio, o primeiro ato trata do livrinho, né? O livrinho trazido do céu. Então é como vamos ter o intervalo agora, que o juízo de Deus está aí, ó, ao som de cada trombeta. Mas finalizado o toque e o derramar dos juízos de Deus a partir da sexta trombeta, e cuidadosamente, né, o livro registra a dureza de corações antes de começar no capítulo 10. Então há esse intervalo para Deus revelar, e não apenas para revelar, mas eu sempre vejo nesses intervalos Deus dando oportunidade, Deus dando tempo para as pessoas se arrependerem. As misericórdias de Deus são muito grandes. Os seus juízos, que são absolutamente justos, né? Tanto na salvação que dá àqueles que estão em Cristo, como na justa retribuição de sofrimento que dá também àquele cujo coração se fecha para a palavra de Deus, para o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, tanto a salvação é justa para o que crer em Cristo, e é justa não por mérito do salvo, mas ela é justa porque ela está dentro, ela atende perfeitamente às exigências da justiça divina. Como justo também é o castigo, é a punição para o coração rebelde, né? E na medida que a gente vai lendo, a gente observa que quanto mais o tempo passa, mais os corações se tornam endurecidos. Parece-me que isso também está dentro daquele princípio, né? Estabelecido aqui no final do Apocalipse: quem for justo, ou santo, santifique-se mais ainda, né? Quem for sujo, suje-se mais ainda. Que não é um mandamento de Deus para que as pessoas se sujem mais, né? Mas é Deus mostrando que o curso natural, na medida em que a seleção vai acontecendo, né, e que a separação entre justos e ímpios naturalmente vai acontecendo, o que se percebe é que aqueles que são justos, justificados, na medida que o tempo final se aproxima, eles vão cuidadosamente tratando da sua vida espiritual, intensificando a sua comunhão com Deus. Mas a gente olha para o mundo e verifica que o mundo mergulha cada vez mais profundamente no abismo da incredulidade, né? E na perdição. Então, uma pausa, talvez para uma reflexão, o continuar a ouvir o som das trombetas. Quem sabe o homem tenha tempo para refletir, enquanto nós observamos como as revelações são um preparo
para o que virá a seguir, em maior intensidade e em maior destruição, né, atingindo aqueles que vivem no mundo da incredulidade. Bem, vi um anjo forte. No final do tempo, nós ficamos admirados quando lemos sobre o poder do dragão, o poder da besta, a capacidade dos falsos cristos, né, os falsos profetas. Então, pessoas ou estruturas de muito poder e de muita capacidade. Mas é bom ver também o poder, a capacidade, a glória, a majestade do nosso lado. Vi um anjo, olha o adjetivo aqui desse anjo. Vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Um anjo espetacular. Eu sei que essas imagens aqui criam várias possibilidades interpretativas, né? Há quem pense num querubim, há quem pense que esse anjo seja o próprio Cristo Jesus. De acordo com o que conhecemos, né, no geral da palavra de Deus, sobre Cristo, a sua vinda ao mundo, a sua volta e quando ele virá novamente, dificilmente a ideia de ser Cristo aqui se sustenta, né? É um anjo especial, é um representante do poder de Deus, da justiça de Deus. É um grande representante do controle absoluto que Deus exerce sobre tudo e sobre todos. Tinha na sua mão um livro aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Para mim, isso aqui, esse versículo 2, para mim, ele abre oportunidade de nós viajarmos aí imaginando a cena, né? Toda vez que eu leio, eu até rio um pouco como estou fazendo aqui agora, porque acho essa ideia brilhante, né? Eu gosto muito de assistir filmes de super-heróis. Bom, a maioria desses filmes são infantis, mas eu gosto. Eu gosto muito de assistir filmes em que o mocinho, né? O mocinho é espetacular, né? O bandido mata todo mundo e tal, mas quando vem o mocinho aí a coisa agora né? É outra história. E eu gosto de ver uma cena em que chega o mocinho, né? E ele domina o vilão, e às vezes, se for uma espada, se for uma faca, se for um revólver que cai, e antes do vilão pegar, aí ele chega e põe o pé em cima da arma. O mocinho faz isso. Põe o pé em cima da arma ou o pé em cima do braço, das mãos do bandido, do vilão. Essa cena, para mim, sempre representa-me da ideia de poder e de controle. Então o anjo coloca o pé no mar. O seu pé direito está no mar e o seu pé esquerdo está sobre a terra. É sinal de aqui quem manda sou eu. Tudo está sob o meu controle. E o anjo pode agir dessa forma. Ele é enviado por Deus, está debaixo da autoridade de Deus. Isso para nós que somos crentes, né, que não temos razão nenhuma para temer as coisas que virão, somos biblicamente alertados. Virão muitos sofrimentos, hoje já existe muito sofrimento em muitas partes do mundo, perseguição à igreja, mas a Bíblia revela o controle de Deus durante toda a história. E mesmo quando em função dos juízos de Deus, aparentemente a igreja está
recuando, o crente está perdendo, o crente está sofrendo. Reiteradamente, a Bíblia nos leva a entender que Deus está controlando. Que mesmo mortes que acontecem de cristãos, tudo isso está dentro do controle de Deus. A incredulidade humana ou a pressa, né? Aí já não seria o incrédulo, mas a pressa, a agitação do próprio crente. Tem crente muito agitado. Tem crente que não quer ver o sofrimento chegar perto dele. A gente tem aí crente que está com pavor, com medo, né, dessa pandemia. A gente se resguarda, não tem problema nenhum. Mas ninguém deve viver em pânico, com medo. Deus está no controle. Deus manda o sol para dar vida, Deus manda a chuva, Deus manda tudo. Deus manda também, né, por permissão, ou por vontade dele mesmo, volitiva. Ele manda doença, ele manda pestes. As pragas são expressões do juízo de Deus também. Então a gente recebe todas essas coisas com humildade e com confiança em Deus. Né? E também a morte de um crente, a morte de um pastor, de um missionário, isso não significa a derrota do Evangelho de Cristo Jesus. Senão, o que pensaríamos da cruz de Cristo Jesus? Os algozes imaginavam ali silenciar para sempre a voz de Cristo, né? E ela se multiplica em 12 apóstolos e depois em igrejas e vai se espalhando pelo mundo inteiro e ninguém pode silenciar a voz de Cristo. Ninguém. Mas imaginava-se, né? Na cruz, pela morte dele, imaginava-se vitória. E na verdade a vitória era de Cristo. Então, nós confiamos em Deus e olhamos com alegria esses elementos, pessoas, imagens de extremo poder de Deus que também aparecem. Não é só o poder de Satanás, não. Ai, que medo de Satanás. Que segurança, essa é a nossa mensagem. Que segurança nós temos em Cristo Jesus. Quão seguros estamos, porque as mãos de Deus continuam estendidas para nos abençoar e para nos socorrer e para nos usar para o bem do Evangelho, para a salvação de alguém. Como Deus deseja nos usar para essa finalidade, aí é decisão dele, de Deus. Ou nos dando vida, ou às vezes tirando a vida de alguém, de algum crente, como tirou a vida do seu filho, para trazer vida e lançar essa mesma vida sobre a humanidade, aqueles cujos corações e mentes se inclinam diante da palavra de Deus, reconhecendo a base única da fé e da salvação. Então, este anjo extraordinário, né? Ele tem o livrinho na sua mão. O anjo é forte. E o livro? Já vimos aqui, né, na abertura dos selos, a visão dos 7 selos, aquele livro que estava fechado com os 7 selos e ninguém, nem no céu nem na terra, podia abri-los. João começa a sofrer e a chorar, mas ele é consolado, dizendo o Cordeiro de Deus, né? O leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir. Graças a Deus por isso, né? Quando tudo, aos olhos humanos, né, parecem fechados, sem saídas, quando não há mais portas, aí a gente ouve a doce voz de Deus dizendo, do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu sou a porta. Como não há porta? Como é que não há saída? Como não há entrada? Eu sou a porta que se abre e ninguém fecha. Então ele é a entrada que ninguém pode impedir. E quando não é para ver saída, ele fala: eu sou a porta, né? Que se fecha e ninguém abre. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas o livrinho aqui é outro, né? Aqui é outro livro. Este livro é um livro muito interessante,
Porque o final, né, o final do capítulo 10 vai mostrar que esse livrinho é, na verdade, uma mensagem especial. É a mensagem, é o livro, é o evangelho, é a pregação, é a profecia que tanto João como as duas testemunhas, que não faz parte hoje da nossa reflexão, é o conteúdo que João, o apóstolo, e essas duas testemunhas vão trabalhar. É profecia, é mensagem do evangelho, é advertência, é chamada, né? Enquanto a trombeta soa, a voz profética anuncia a destruição e o convite, o alerta para que todos se arrependam. E essa é a razão porque nós encontramos nos versos 9 a 11 a ordem para que João coma o livrinho. Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E no verso 10 ele diz, tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Bom, nós conhecemos o livro de Ezequiel, logo no comecinho ali, capítulo 2 e 3, Ezequiel tem essa experiência também, né? Que Deus manda ele comer o livro. E o livrinho também é doce, né? São profecias similares. No caso de lá de Ezequiel, Deus levanta o profeta Ezequiel para falar ao seu povo, Israel. Mas é interessante, né? Aquela história. Lá, eu não vou dizer exatamente como está lá, porque eu não estou com a Bíblia aberta lá, mas você e eu conhecemos a história. Então Deus levanta Ezequiel e diz, vai e fala ao meu povo. Aí Deus usa uma expressão interessante, se referindo ao seu povo, chamando-o de casa rebelde. Ele não ouvirá porque é causa rebelde, mas vá e fale. Então, o comer aquele livro, né, no caso de Ezequiel, para mim é uma figura muito interessante, né, porque ela mostra que a mensagem que eu prego como pastor, a mensagem que você prega como pregador, como pastor também, como evangelista, como professor da Bíblia, o que nós ensinamos deve estar dentro de nós, como se fizesse parte da nossa própria natureza. Como se fizesse, não, fazendo parte da nossa natureza. A Bíblia, a palavra de Deus, deve estar tão impregnada, né, cristalizada dentro de nós, que o nosso falar tem que evidenciar isto. É segurança. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é alerta, né? É um sinal para o qual as mentes devem atentar. Os ouvidos devem estar aguçados para ouvir o que Deus tem a dizer. E a missão do profeta é ser absolutamente fiel à mensagem que Deus lhe deu. Mensagem que não está apenas na sua boca, mas está dentro dele, é parte da nossa natureza. É como se cada célula do nosso corpo se alimentasse dessa palavra. É viver de tal forma que a nossa vida, o nosso ser, se confunda, se misture, haja uma fusão entre o que nós somos e o que nós pregamos e o que nós anunciamos. Por isso, ele come. E esse duplo efeito, né? A palavra de Deus é doce na sua boca e é amarga, né, no seu ventre. Não é verdade? A palavra de Deus é doce, agradável no coração, nos lábios, na mente de quem a recebe e nela crê. Porque ela é alimento, ela é o pão do céu, ela é vida para o que crê. Portanto, ela é doce, né? Ela é doce.
mas ela é amarga também. Ao que a rejeita, o homem cujo coração se fecha para a palavra de Deus e a sua mente continua entenebrecida, e ele mergulhando cada vez mais em trevas. Acho que foi ontem que o pastor Márcio falou sobre densas trevas, não foi? O pastor Márcio falou ontem sobre densas trevas. Então, a incredulidade leva o homem a desejar, a ter prazer, porque ele quer se esconder. Ele não vem para a luz, porque a luz revela tudo. Agora, quem ama a palavra gosta da luz, né? Eu aproveito esse gancho para dizer, de vez em quando eu estou falando, eu não gosto. Às vezes, quando a gente tem programa na igreja que o pessoal quer apagar as luzes, nós, os pastores, não queremos isso. A igreja é clara. Todas as luzes acesas, as pessoas devem nos ouvir, nos ver, né? Ver tudo o que está acontecendo. A igreja pintada de preto, painel no fundo preto, tudo escuro. Não, nós gostamos da luz. A Igreja Batista em Vila das Belezas faz os seus cultos, suas cantatas, seus musicais, tudo aceso, tudo claro. Já mudei minha mensagem aqui. Bom, mas então, as pessoas, né, que amam a escuridão, cujos corações são incrédulos e vivem nas trevas, a palavra é amarga. A palavra é fel, porque a palavra significa, para estes, juízos de Deus. E os juízes estão aqui, olha. Lembra-se dos sete selos, as 7 trombetas, as 4 primeiras atingindo a terra, o mar, os rios, né, o firmamento, e a partir da 5ª e da 6ª, atingindo pessoas, destruindo 1/3 da população mundial. Hoje, com mais de 6 bilhões, nós estamos falando aqui mais de 2 bilhões de pessoas sendo atingidas quando Deus executar os seus juízos, quando Deus disser está na hora, ao soar da última trombeta. Grandes acontecimentos nos aguardam no soar da 7ª trombeta. Mas na nossa próxima live nós vamos ver um outro quadro dentro desse interlúdio, né? Interlúdio para a Bíblia, foi o nome que eu coloquei. Eu gosto de... todo mundo que gosta de culto litúrgico, né? Eu gosto de liturgia, eu gosto de solenidade, eu gosto de ver uma música solene, empolgante, grande musical. Eu gosto disso. Por isso gosto do culto de prelúdio, gosto de interlúdio e gosto de pós-lúdio. Uma música bonita, um quadro que é um interlúdio anunciando, né? Antes da mensagem da pregação do evangelho, uma música bem feita, bem executada. Isso desperta o nosso coração e o nosso ser para a palavra, que venha logo uma mensagem poderosa, mensagem da palavra de Deus. Antes dela, esse interlúdio. Bem, Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a sua vida, que este livro, né, a Bíblia, a semelhança desse livrinho que é comido por João, e no final ele ouve a mensagem dizendo, importa que profetizes. Ele já comeu o livro. O livro está nele, a palavra está nele. Então ele ouve. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Vamos pregar? Vamos profetizar? Enchamo-nos, primeiramente, da palavra de Deus, né? Imperativo do verbo encher. Parece que soou mal, né? Enchamo-nos. Vamos orar, meus irmãos. O pastor Júnior trouxe um pedido de oração, compartilhou com os pastores sobre Fernando, de uma família lá do Iporã, da irmã Joana, que ela está sempre na nossa live aí, não sei se está hoje. Mas o Fernando é aquele pedido de oração por um rapaz que estava desaparecido. Graças a Deus ele apareceu, teve algumas dificuldades,
andou por aí, né, sofrendo, preocupado, perturbado um pouco, e depois viajou para o Paraná, mas já está tudo em ordem, graças a Deus. Quando se sabe onde a pessoa está, então a família já fez contato. Graças a Deus pelo aparecimento do Fernando. Outros nomes: Andréa Volpe, João Freitas, Tata, Wilson, Irailde, Gabriel. Ainda ontem bati um papinho aí com o Azanias. Vamos orar pelo Gabriel, hein? O Gabriel e o Samuel têm problemas semelhantes, né? Doenças semelhantes. Orar pelo Severino, Bibiu. Orar pelo Moisés. Orar pela mãe da Paula. Orar pelo Elsomar, Carmino e Tilson, João Von também. Olha só, de vez em quando a Leia está atualizando aí a situação dele. Eti, Valmir, Márcio, Valdir, Avani, Vivian. São nomes pelos quais nós oramos e vamos orar. Gratidão, né, pelo Arlindo, o Alinécio e a Paula, né? O Arlindo é pedido da Maria do Carmo, o Alinécio da Maria de Lourdes, e a Paula é um pedido da nossa irmã Ruth, né? É neta da Ruth. Orar pelos idosos, pelos desempregados. Nossa lista é grande de oração, desafio. Orar pelo Brasil, né? Nós temos eleições aí nesse final de semana, enquanto o Brasil sofre aí. O maior sofrimento do Brasil não é a pandemia não, viu, meus irmãos? O maior sofrimento do Brasil é uma sujeira, é uma imoralidade, é uma vergonha que tem tomado conta daqueles que são responsáveis pela administração pública. Que vergonha! Vamos orar pedindo que Deus tenha misericórdia do nosso país e do nosso povo. Eu gostaria muito que Deus colocasse a sua mão pesada sobre aqueles que praticam o mal, que procuram prejudicar o nosso país, que ganham um salário tão alto, ganham tanto dinheiro, e divide com as suas próprias famílias. Eu sei que a gente séria lá dentro, mas a grande maioria é uma vergonha. Que Deus tenha misericórdia do nosso país e Deus derrame a sua justiça, né, sobre aqueles que são injustos, que praticam a injustiça no nosso país. Orar por uma vacina, parece-me que a coisa está mais próxima, e pelos profissionais de saúde. Faltam 11 minutos para as 4 horas. Vamos orar e dá tempo talvez cantar mais um hino ainda. Querido Deus, em tuas mãos, no teu altar, esses nomes, Senhor, estas vidas, são irmãos nossos, são parentes nossos, são conhecidos nossos, são membros da nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, são membros de outras igrejas, são parentes de membros de outras igrejas ou da nossa. Nós pedimos que a misericórdia do Senhor, grandiosa e poderosa, alcance essas vidas, levando cura, levando resistência, conservando a alegria, a fé. Ó Deus, que nada neste mundo, nem uma doença longa, nem um sofrimento longo, não tem a capacidade de abalar a nossa fé. Porque Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa defesa, Tu és o nosso baluarte, o nosso porto seguro. Te adoramos, ó Deus, bendizemos o Teu santo nome, engrandecemos o Teu santo nome, bendita a Tua palavra, Senhor, o livro. Ajuda-nos, à semelhança de João, a ter esse livro fazendo parte da nossa vida, das nossas células, de todos os sistemas que mantêm-nos vivos. Ó Deus, que essa palavra inunde o nosso ser,
o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, para que falemos, respiremos, cantemos, tudo que venhamos a fazer, Senhor, seja motivado, conduzido por tua santa e bendita palavra. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia dos governantes. Ó Deus, eu sei que os candidatos já foram escolhidos, procuramos melhores candidatos e não encontramos, porque o sistema também é muito ruim. Pedimos as tuas misericórdias, Senhor, para aqueles que serão eleitos, porque confiando ou não no Senhor, eles estão em tuas mãos. O Senhor pode fazer o que o Senhor bem quiser. E oramos, Pai, pedindo a tua intervenção, tuas mãos poderosas, duras sobre os ímpios. Abençoa os cientistas da saúde que estão procurando uma vacina. Venha ela de onde vier, Senhor, que tenha primeiro a tua aprovação e a tua mão no controle, para atenuar o sofrimento de tantas pessoas. Mas bendito seja o teu nome, Pai, pela vida e pela morte, pela saúde e pela doença. O Senhor é magnificente, glorioso e majestoso em tudo o que faz. E nós sabemos que o Senhor controla todas as coisas. Abençoa-nos. Cuida de cada um dos irmãos conosco nesta tarde e dos seus familiares também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos encerrar aqui, o horário já é um pouquinho avançado. Graças a Deus que nós conseguimos fazer tudo. A gente tem tido um pouco de preocupação, né, com o Facebook, mas graças a Deus que estamos levando. De vez em quando a coisa trava, tem havido menos pessoas lendo, não sei se as pessoas estão se distanciando, ou não sei se o Facebook cria algumas dificuldades de projeção dos nossos trabalhos, das igrejas, do Evangelho, não sei, não sabemos. De qualquer forma, pedimos que você compartilhe as nossas lives, para que pessoas amigas suas, da sua família, né, do seu contato, possam receber também, né? Nós desejamos que todos recebam a boa palavra. A Bíblia é sempre a boa palavra. E aqui na Igreja Batista em Vila das Belezas, como muitas outras também, graças a Deus, nós fazemos questão de mostrar a palavra de Deus. As mensagens são bíblicas, né? Ela que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Compartilhe, né? Participe da transmissão do Evangelho, fazendo com que as nossas lives, as lives da igreja, os cultos, né, na página do YouTube e as lives no Facebook, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. O nosso interesse não é ver gente curtindo, né? Mas parece-me que quanto mais se curte também, mas parece que o sistema faz com que se expanda. Parece-me que é assim, não tenho muita certeza. De qualquer forma, curta, se quem sabe isso ajuda também a divulgar mais. Compartilhe, parece que isso ajuda também a divulgar mais. Então nós estamos trabalhando juntos, divulgando a palavra do Senhor. Faça isso em todas as nossas lives e nossos cultos também. Tenham todos uma boa tarde. Amanhã, hoje é sexta-feira, né? Amanhã, sábado, teremos a nossa live com o pastor Júnior. Deus abençoe a todos nós. Então teremos mais o nosso encontro amanhã, às 3 horas. E domingo, às 10h30, o nosso culto matinal na página do YouTube. E o nosso culto noturno, às 19 horas, também na página do YouTube. Deus abençoe. Um grande abraço a todos e até amanhã.